Graça e paz. Hoje, domingo, estamos louvando a Deus por estarmos estudando a sua palavra. Domingo passado nós estudamos sobre organismo e organização. E hoje nós vamos estudar sobre a igreja e suas ordenanças. Vou usar também como base esse livro, A Túnica Inconsútil, Doutrina da Igreja, do pastor João Falcão Sobrinho. Excelente livro que nos fala sobre a doutrina da igreja. O texto base é Mateus 28, de 18 a 20, e 1 Coríntios 11, de 23 a 32. Eu vou ler os textos e depois nós vamos estudar os assuntos. Nós temos dois assuntos. Primeiro é o batismo. Segundo é a ceia do Senhor. Ok? Então eu vou ler aqui na Bíblia, Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso: estou sempre com vocês até os fins do mundo. Ok, isso aqui foi dado para quem? Para quem? Jesus estava reunido na Galileia, do monte, aonde foram adorar a Deus, etc. E Jesus, Mateus está dizendo que Jesus chegou perto deles, deu essa incumbência. A última palavra de Jesus, as últimas palavras de Jesus para os discípulos depois da ressurreição foram essas. Então nós temos aqui um comissionamento para os discípulos. Lembrem, aqui não eram pastores, aqui não eram os apóstolos somente, eram todos os discípulos. E isso é importante que todos entendamos. Em Marcos, capítulo 16, não está muito claro não tem esta afirmação. Mas no versículo 15, Jesus disse: Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Depois eu falo dos sinais que seguem. Então os evangelhos vai narrando, a partir do seu ponto de vista, a sua percepção, ou daquilo que aonde eles queriam chegar para mostrar a verdade para o povo. Em Lucas, no capítulo 24, o último capítulo de Lucas, verso 35, Jesus aparece aos discípulos, ali com todos eles, estavam reunidos, depois do caminho de Emaús, né? Estava ali no caminho de Emaús, aí chega lá aonde eles estavam reunidos. Depois, Jesus os levou a Betânia. E levantando as mãos para o céu, isso Lucas 24, 50. Os abençoou. Enquanto os abençoava, deixou-os e foi elevado aos céus. Eles adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. E estavam sempre no templo e louvando a Deus. Muito bom. O outro texto que nos fala das ordenanças, especificamente agora, nós estamos aqui de uma ordenança do batismo, e evangelizar e batizar. A outra ordenança está narrada em 1 Coríntios 11, 23 a 32. É a instrução da ceia que Paulo fala à igreja de Corinto, mas serve para todos nós. Diz assim: Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: Este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que vocês beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice,
anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine antes de comer e beber. Ok. Então vamos ao nosso estudo. Já lemos os textos e agora nós vamos para o nosso estudo. Eu vou me basear no livro do pastor João, já falei, muito bom, Doutrina da Igreja. Tem um outro também que foi reeditado, que é o Manual do Obreiro, mas o meu eu deixei na igreja. Eu estou usando aqui um outro livro também, muito bom, que nos fala, no capítulo 5, sobre o batismo e no capítulo 6, sobre a ceia do Senhor. Na introdução, eu quero introduzir o assunto da seguinte forma. Entendemos biblicamente que à igreja foram dadas pelo Senhor duas ordenanças. A primeira, o batismo. A segunda, a ceia. São ordenanças. Para nós batistas entendemos, usamos o termo ordenança. Por que não sacramento? Sacramento quer dizer algo que confere graça, ou algo necessário à salvação. Então a ceia, na nossa concepção e a concepção que entendemos na nossa leitura da Bíblia, tanto o batismo quanto a ceia não conferem graça. Não têm méritos próprios. Eles são símbolos. Eles são sinais que acompanham os que creem, dadas à Igreja de Cristo. A Igreja é composta de todos. Estamos estudando sobre a Igreja, né? Então, o que é a Igreja? É o grupo de salvos. Para nós batistas, nós restringimos mais. Porque nós pensamos como igreja, a igreja local. A nossa concepção, a nossa cosmovisão, a igreja é local. Claro que entendemos que a igreja também é o grupo de todas as pessoas salvas, em todas as eras, em todas as possibilidades cristãs, aqueles que entregaram verdadeiramente sua vida a Jesus, aceitaram Jesus no seu coração, creram em Jesus Cristo como seu Salvador, compõem a igreja. Mas quando pensamos em igreja local, nós pensamos na igreja na qual fazemos parte. A esta igreja do Senhor, representada pelos discípulos aqui, de diversas regiões, a estes e a nós foram dadas as ordenanças, batismo e ceia. Estas ordenanças, elas são exclusivas para aqueles que foram salvos, que nós entendemos que é a igreja, que nós compreendemos biblicamente que esta é a igreja. Então, a participação das ordenanças é para aqueles que foram salvos, depois de terem sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com pública profissão de fé e com o objetivo de testemunhar a salvação, o crente relembra o sacrifício de Cristo todas as vezes que participa da ceia. Nós não usamos também o termo Santa Ceia. Terminologias, né? Porque nós não queremos ter nenhuma possibilidade de colocar algum valor gracioso nos elementos. Quem tem valor, quem tem mérito, é aquilo que é representado ali, que é Jesus. Quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem morreu na cruz foi Jesus. Ali são os elementos que simbolizam. Especialmente as pão e o vinho. Estamos falando do pão e do vinho. Que eu estou antecipando um pouco. Mas vamos voltar para a nossa introdução. Ordenanças. O que são ordenanças? Ordenanças são atos simbólicos, atos que simbolizam verdades imprescindíveis da nossa fé em Cristo. Elas simbolizam verdades, são algo axiomático, algo que nós jamais podemos refutar, questionar, duvidar, recebidos pela fé. No batismo, por exemplo, representa a nossa morte para o mundo e a ressurreição para uma nova vida. Por isso que tem todo um simbolismo dramatizado. Depois vamos estudar sobre isso, não vou adiantar não.
E na ceia representa o sacrifício salvífico e substitutivo de Cristo no cruz do Calvário. Em um termo latino, sacrifício vicário. Ou seja, vicário substitutivo. Por isso nós não aceitamos nenhum religioso que pode ser usado o termo vigário. Porque vicário, somente Cristo, que substituiu, que foi o nosso substituto, morreu por nós na cruz do Calvário. Eu quero uma pergunta para aplicar na sua vida, meu amigo, meu irmão, que está ouvindo essa mensagem, esse estudo. A igreja foi dada 2 ordenanças. Você entende que a nossa participação nelas requer atitude prévia de entendimento e aceitação da obra de Cristo? Pense aí na sua casa e comente. Primeiro ponto, primeiro assunto que nós vamos destacar hoje é o batismo. Vou usar este livro, o comentário dele. Vamos ver. O verbo batismo, ou bapto, grego, quer dizer submergir e mergulhar. A forma intensiva, baptizo, quer dizer fazer mergulhar, fazer imergir, submergir. Sugere o substantivo batismos, imersão, ato de mergulhar, o batismo. O autor aqui está usando, claro, o grego clássico, né? O koiné, que foi a língua que foi escrita ali naquele momento. Então nós entendemos que o termo demonstra a forma de fazer. Para nós, os batistas, e se formos pensar historicamente, a nossa história, por causa desta compreensão, e aqueles que antes de nós já defendiam, como os anabatistas, que não são batistas, é um outro grupo, com algumas similaridades e outras discrepâncias, mas também entendiam a certa forma. E depois um grupo ali na Inglaterra, depois foi para a Holanda fugido, depois voltou para a Inglaterra, e depois são várias comunidades, né, que foram feitas, mas eles entendiam alguma coisa, algumas verdades. Por exemplo, o batismo. Primeiramente, eles entenderam que batizar criança não era bíblico. Isso naquele período apogeu da reforma, movimento puritano, de limpeza da igreja. Houve a reforma na Inglaterra, mas a reforma apenas, nem estrutural, mas apenas de dono da igreja, de poder da igreja. Não era mais o papa, mas era o rei, porque o rei queria casar de novo, e a igreja católica não dava o divórcio. Dividiu a igreja, construiu a igreja anglicana na Inglaterra, mas continuou as mesmas coisas. Dentro desse grupo, saiu um outro grupo com o objetivo de purificar essa igreja, de limpar das características romanas, do paganismo romano. E saiu um grupo muito de pessoas que estudaram a Bíblia. Lembremos que naquela época poucas pessoas tinham acesso às escrituras, que conheciam as línguas, que estudaram muito e entenderam que a criança não poderia ser batizada porque ela não entendia, não podia ter tido o primeiro ato, que é o encontro com Jesus, para a sua compreensão, bebê, recém-nascido, como era o costume de todas as igrejas, quer seja católica, quer seja protestante. E chamar de pedobatismo. Então, eles defenderam que as crianças não podiam ser batizadas. Aí um pegou uma vasilha com água, molhou sua cabeça, dizendo que a partir dali ele estava se rebatizando e rebatizou todos os outros por aspersão, molhando apenas a cabeça. Era uma prática usual. Depois estudaram mais a Bíblia, os originais, e entenderam. Eu estou falando aqui simploriamente, é muito mais profundo que isso, que tem questões teológicas e tudo. Vou fazer aqui um apanhado bem simples. Depois eles entenderam que o termo batismo significava submergir, mergulhar, significava imergir. E eles compreenderam que a melhor forma, a forma bíblica de representar a morte e a ressurreição, a morte para o mundo, a nova vida, era mergulhando. E aí um deles foi ao rio, mergulhou-se, e os outros foram batizados.
A partir daí, meu irmão, a matança foi terrível. E os batistas, não tinha nem o nome de batista ainda, foi um apelido que deram, que rebatizavam, porque batizavam de novo, ou porque batizavam. Começaram a perseguir, matar afogados, centenas e milhares de revoltosos chamados, né, desse grupo que, diferente dos presbiterianos, dos congregacionais, da Igreja da Suíça, dos romanos, dos luteranos, dos anglicanos, que batizam por aspersão, e nós, graças a Deus, hoje vivemos sem mágoas, somos irmãos em Cristo, mas temos essa forma de entendimento. Então, para nós batistas, o batismo é por imersão. É a melhor forma de dramatizar a morte e a ressurreição de uma pessoa. Morte para o mundo e ressurreição para a nossa vida, para uma nova vida. Em geral, as igrejas têm batistério. Hoje, talvez não seja mais necessário as igrejas terem batistério. Porque, especialmente na nossa cidade, tem um rio. Porque quando havia perseguição, nós tínhamos que ter um local para batizar nossas pessoas. Hoje não, hoje. Em geral, até as igrejas hoje, às vezes fazem uma piscina, uma coisa diferente, outras vão para o rio, a critério. Eu já ouvi gente dentro de igreja, erroneamente, às vezes por brincadeira, mas o xiste ou a brincadeira tem uma verdade, né? Dizendo assim, pastor, vamos batizar no rio, porque a água leva o pecado. Não existe nada disso. Isso é, no mínimo, sincretismo ou animismo, coisa assim, que não tem nenhum princípio. Batismo é o ato, o batismo não lava o pecado. Quem lava é o sangue de Cristo. E o batismo representa que a pessoa morreu para o mundo e nasceu para Cristo. O batismo é o melhor e maior profissão de fé. Nós fazemos a profissão de fé, que são algumas perguntas que nós chamamos de profissão de fé. Para mim, o maior profissão de fé é o ato de batismo. O ato de mergulhar, que a pessoa está dizendo publicamente que tem uma nova vida. Ok? Então, meus queridos, alguns têm objeção à nossa forma de batismo. Ah, mas em Jerusalém não tinha água para batizar 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. É claro, o Novo Testamento fala de tanques públicos, em alpendres, onde tinha grande multidão. Né? Joaquim Jeremias, um autor, acho que é alemão, ele diz que havia outras piscinas públicas em Jerusalém. Então havia possibilidade de serem batizadas, no caso de Mergias, que eram as 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. Alguns argumentam que não tinham, né? Outros argumentam que tinha, mas o fato é que nós entendemos que tinha. João Calvino, um grande sistematizador da teologia reformada, que nós admiramos e respeitamos muito, ele foi o pastor de Genebra, na Suíça, ele foi o juiz, o governador, o prefeito, ele comandava Genebra. Ele fala que reconhece o ato de imersão como a forma do batismo da igreja primitiva. Só que Calvino entende que a forma não tem muita importância. Não é? Só que as igrejas batistas não concordam com isso. Então, meus queridos, existem alguns significados para o termo batismo. Por exemplo, o significado sacramentalista. Aquele que crê que o batismo é um ato sagrado que confere graça de apagar o pecado original, removendo a culpa e regenerando o pecador independente da condição do batizador e da crença do batizado. Isso que está falando é o João Falcão Sobrinho, estou lendo no seu livro. Ou seja, ex opere operato, né? Ou seja, independente de quem está operando. Atribui ao oficiante uma autoridade sobrenatural e condiciona o direito à salvação ao batismo. Deste modo, surge a aspersão como sendo indispensável, pois em muitos casos a imersão é impossível. Esta posição decorre de outro sacramento, o das ordens sacerdotais, que confere ao sacerdote poder sobrenatural. Nós não cremos assim. Nós não cremos dessa forma. Nós cremos que é um símbolo.
O outro entendimento, outro significado é o pró-sacramentalista. Estou lendo também João Falcão. Crê que há uma bênção espiritual no batismo, independente da forma, ainda que o batismo não seja essencialmente para a salvação. O batismo das criancinhas é o ritual pró-sacramentalista. Abençoa o indivíduo apesar da impossibilidade de sua fé. Só que Mateus 6,16 diz: quem crê e for batizado será salvo. João 3,5, quando Jesus fala para Nicodemos, diz que não nascer da água do Espírito. Né? Então, nós não entendemos dessa forma. Né? Nós não compreendemos a relação do batismo dessa forma. O outro significado do batismo é o símbolo e testemunho. Em 1 Pedro, capítulo 3, 21, nós temos o batismo tomado como uma figura de salvação. Ao simbolizar a morte e a ressurreição do batizando, por sua fé na ressurreição de Jesus, lá em Romanos 6, 3-6. A imersão na água e emersão da água celebram, ao mesmo tempo, a fé que salva o pecador e a graça de Cristo que opera a salvação, e a esperança que antecipa a glória dos remidos. É assim que nós cremos. Então nós cremos que isso é um símbolo e um testemunho. Por isso nós damos muito valor ao batismo. Muito valor. Batismo é algo muito sério. Somente deve ser ministrado àquelas pessoas que publicamente professam Jesus Cristo como seu Salvador. Quais são as condições para alguém ser batizado? Para que o batismo seja válido, como o batismo cristão, são indispensáveis 2 pré-requisitos, nessa ordem. Primeiro, a regeneração pela fé pessoal em Jesus Cristo, operada pelo Espírito Santo. E a segunda, a imersão. Pode haver regeneração. Claro, pode haver a regeneração. Mas sem imersão não há batismo. Pode haver imersão, mas sem a regeneração pela fé, não haverá batismo cristão também. Será só um banho. Muitas pessoas tomam banho no batistério, mas nunca foi salvo. Aí é a fé pessoal de cada um. O ministrante não tem poder para dizer alguma coisa, até porque o ministrante ele não ministra por si. Eu sou pastor, mas eu não batizo porque eu sou pastor. Eu batizo porque eu represento a igreja. É por isso que eu estou batizando. O pastor é quem batiza. O pastor batiza porque ele está autorizado por uma igreja. Por isso eu celebro o batismo. Eu não celebro batismo porque eu sou pastor. Então, o pastor, ele representa a igreja. É o pastor da igreja. Espiritualmente, ele tem a função de liderar a igreja. Então, quando eu estou ministrando o batismo, eu estou representando a igreja. Porque não dá para todo mundo colocar a pessoa na água. Quando eu estou ministrando a ceia do Senhor, eu estou ministrando porque a igreja me chancelou. Porque eu estou ali representando a igreja. Para mim, não estou representando Cristo. Né? Eu estou representando a igreja, que tem autoridade para a administração das ordenanças. Às vezes não é entendido. Né? Às vezes nós temos talvez uma concepção ainda romana do sacerdotalismo. Talvez lá no nosso íntimo, no nosso background, no nosso plano de fundo histórico, nós temos talvez essa concepção sacerdotalista. Mas não. O pastor é um instrumento de Deus, é o anjo de Deus, Apocalipse fala isso, é um ofício importantíssimo na igreja. Desde os primórdios, Jesus se intitulou como sumo pastor, e os primeiros pais da igreja, discípulos, apóstolos, eram chamados, e os líderes das igrejas eram chamados de pastores, de bispo, de presbítero e de ancião. Tudo era uma coisa só. Apenas os ofícios eram diferentes. Né? Por exemplo, o mais velho, muitas vezes, em determinada comunidade de fé, é chamado de ancião. Mas todos eram pastores. Lideravam o rebanho. Então, pastor é algo muito importante. Eu amo os meus pastores. Eu tenho uma verdadeira
no meu íntimo, no meu coração, graças a Deus, eu tenho um respeito profundo por todos os meus pastores. Pelo meu pastor que me batizou, Damião Pereira de Andrade, está em Brasília. Ainda hoje eu falo com ele com a maior reverência. Todos os pastores que passaram pela minha igreja, o pastor que me mandou para o seminário, pastor José de Macedo Alves, eu tenho o maior honra a ele. O pastor Manuel Messias, né, meu pastor da minha adolescência, como um pai para mim, eu tenho uma devoção, um amor gigantesco pelos pastores, todos eles, desde quando eu era menino. Você sabia que na minha casa, minha mãe era missionária, sempre foi ali da igreja, ali em Tocantinópolis, mas eu nunca ouvi lá em casa, nunca, minha mãe falando um malzinho, um azinho de pastores. Os pastores erravam, nós erramos, nós falhamos, sim, falhamos mesmo. Agora, na minha casa eu nunca ouvi. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu não estou falando de ministério pastoral, eu estou falando, essa aspas, esse apêndice, com relação ao pastor, é porque eu estava falando da ministração. Nós temos o hábito, entre as igrejas batistas, de sempre delegar essas funções ao pastor. Está errado? Não, não está errado. É claro que hoje já tem missionárias, tem líderes que a igreja dá autoridade para essa pessoa, na ausência de pastor, ministrar. Antigamente era mais difícil, haviam pouquíssimos pastores no nosso campo, na nossa região, então às vezes a igreja passava 6 meses, passava um ano sem celebrar a ceia do Senhor. E a igreja aguardava chegar o pastor. Isso é muito bonito, demonstra um respeito muito grande pelo ministério pastoral. Também está certo. Voltando para o nosso assunto sobre o batismo. Quem tem autoridade para batizar é isso que eu estou falando. Segundo João Falcão Sobrinho, não há prescrição bíblica de pré-requisitos quanto a quem está autorizado a batizar. No Novo Testamento, nós vemos ministrando o batismo os apóstolos, 1 Coríntios 1,14, evangelistas e diáconos, Atos 8,38, missionários, Atos 16, 15 e 33, em Atos 10, 23 e 48, tem alguns irmãos. Então, cada igreja era soberana para dar autoridade àquelas pessoas que ela entendia que tinham os quesitos, nós vamos ver lá Paulo regulando isso, nas suas cartas, quer seja Timóteo e em outras, do atributo do líder. Quer seja diácono, Atos nós temos em Atos capítulo 6, mas depois Paulo regula melhor as funções e os atributos, as qualidades morais, as qualidades éticas, as qualidades espirituais. Quando pensamos em morais, são muito importantes as qualidades morais, pelo testemunho. Então isso é muito importante. Não é o que dizem, porque se tem alguém que foi caluniado, foram esses, os primeiros. Os cristãos eram caluniados de tudo. De canibais, de incestuosos. Canibais porque comia o sangue, comia o corpo e bebia o sangue de Cristo. Assim, havia essa calúnia no início da igreja. Os pagãos, os romanos caluniavam muito isso. Falavam assim. E eram incestuosos, porque só podia casar entre irmãos. Então haviam muitas mentiras, E depois os protestantes inventaram tantas mentiras com relação aos protestantes, que eram da besta fera, que eram isso, que era o anticristo, na idade das trevas, e até no Brasil, no início da evangelização do Brasil, houveram muitas calúnias contra nós. Mas o fato é que é aquilo que somos, moralmente falando, como nós nos portamos. Isso é muito importante. E Paulo regula isso depois, nas qualidades de quem pode fazer essas coisas. Então, com relação ao batismo, a Convenção Batista Brasileira diz sobre o batismo. Eu vou encerrar bem aqui essa parte, depois vou ler um pouco o comentário da revista. O batismo consiste na imersão do crente em água, após pública profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador único, suficiente e pessoal. Simboliza a morte e o sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida em identificação com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e também um prenúncio da ressurreição dos remidos. O batismo, que é condição para ser membro de uma igreja batista, deve ser ministrado sob a invocação do nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Isso narra, eu li o que diz a declaração da nossa Convenção Batista Brasileira sobre o batismo. Ok? Então, gente, eu já falei muito sobre o batismo, falei sobre o testemunho. Por isso entendemos, diz o comentarista, o batismo como uma das ordenanças de Jesus. Ele ordenou o batismo logo em seguida a grande comissão, em Mateus 28, que eu li. E os seus discípulos praticaram desde os primeiros dias. Eu vou ler aqui Atos, capítulo 2, 38. Diz assim. Não é 2,8 não, 2,38. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Lembremos que isso aqui é em Atos. Jesus já tinha ido ao céu, Jesus já tinha comissionado e estava aguardando descer o Espírito Santo. Né? Então isso aqui foi depois da descida do Espírito Santo, quando Pedro dirige aquela multidão e faz um sermão e aqui 3.000 almas se convertem. Alguns dizem que são 10.000, mas a Bíblia só fala em 3.000 almas. Então, queridos, nós entendemos pela palavra que o batismo deve ser por imersão, por causa do significado da palavra batismo, imergir, e por ser esta a forma que Jesus foi batizado, e por ser a maneira que melhor demonstra a morte e ressurreição para a nova vida. Ok? Então, quanto ao batismo, depois nós vamos aprofundar mais, claro, mas eu quero fazer uma aplicação para a sua vida. Quando somos batizados, declaramos em profissão de fé pública a salvação e o senhorio de Jesus em nossas vidas. Isto é algo que deverá permanecer por todos os dias em nossa vida. Você permanece testemunhando a salvação e o senhorio de Cristo? Como? O segundo ponto que nós vamos destacar, para você que talvez chegou agora, eu estou usando esse material muito bom. Quem quiser lê-lo, eu tenho, posso emprestar, que é o livro A Túnica Inconsútil, Doutrina da Igreja, editora da Joé, a nossa editora, que hoje é Convicção Editora, a editora oficial dos Batistas Brasileiros. Essa aqui era a Junta de Educação Religiosa da Convenção Batista Brasileira, foi muito boa quando ela existiu, publicou muitas coisas boas e editou também. Outra coisa é a ceia do Senhor. O que é a ceia? Ela é ceia ou é santa ceia? Qual é o termo o termo certo para se usar? Essa celebração da ceia do Senhor, ela nasce em outra cultura, ela nasce na cultura judaica. Jesus reinterpretou aquilo que já existia, deu significado verdadeiro para aquilo tudo, ou um novo significado, melhor dizendo. O Deus dos hebreus é o mesmo Deus dos cristãos. A teologia do Novo Testamento também é baseada na lei e nos profetas do Velho Testamento. João 4,22 diz que a salvação vem dos judeus. Então, a ceia do Senhor, ela cumpre a profecia contida na Páscoa dos judeus. E o seu significado vai além da lei mosaica. Eu quero ler um texto de Hebreus, capítulo 8, 6. Aqui no livro de Hebreus, em Hebreus capítulo 8, verso 6, eu vou ler aqui rapidinho, diz assim: agora, porém, Jesus, sumo sacerdote, recebeu o ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança superior, baseado em promessas superiores. O 7. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de substituí-la. Mas, quando Deus viu que o seu povo era culpado disso, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e Judá. Não será uma aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhe dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Então, aqui nós temos o texto de Hebreus 9:6, vou ler o 9 e o 11. E não será necessário ensinar seus vizinhos, seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. O 12. E eu perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Então, a ceia do Senhor, ela cumpre a profecia contida na Páscoa. Na refeição anual da Páscoa, diz o comentarista João Falcão, os judeus alimentavam sua esperança messiânica, conservando à mesa uma taça a mais, reservada para o Messias, para, eventualmente, que ele chegue naquela noite e realize a libertação pré-anunciada no Êxodo. Então, nós sabemos que na ceia, naquela época, sempre havia uma taça de vinho a mais. Porque eles acreditavam, não sei se ainda hoje é assim, alguns disseram que na ceia sempre deixa uma taça a mais, porque se por acaso o Messias chegar repentinamente, tem uma taça para ele, e aí vai concluir toda a profecia, todo o que simboliza a libertação perfeita daquele povo. Pode ter sido este mesmo cálice que Jesus tomou na instituição do novo rito, indicando que agora o Messias estava presente para festejar com o povo. O artigo definido que o texto de 1 Coríntios 11:25 usa para o cálice, acrescido do pronome demonstrativo autós, que quer dizer este cálice. Então, quando Jesus pegou o cálice, ele não estava pegando qualquer cálice ali. Quando olhamos, ou quando os estudiosos olham lá na língua original, Jesus está falando, este cálice, ou seja, estava dizendo que havia um cálice ali na mesa, e era aquele cálice que era o que simbolizava. Provavelmente, segundo muitos estudiosos dizem, que era justamente aquele cálice que era reservado para o Messias, dizendo que a finalidade daquele cálice tinha se cumprido ali com o ato de Cristo. Então Jesus tomou aquele cálice nas suas mãos e deu um significado particular. Ele diz: este cálice é da nova aliança. Olha que coisa bonita. Existem elementos muito comuns na Páscoa dos judeus e na ceia do Senhor. Por exemplo, o elemento central da Páscoa é o sacrifício de um cordeiro. Na ceia, o sangue do cordeiro, que simbolizado pelo vinho derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A Páscoa tinha o partido do pão ázimo. Ázimo quer dizer sem fermento. Símbolo da presença libertadora do Senhor. Era também um sinal de arrependimento. Na ceia, tem o partido do pão como sinal de comunhão. Tem o sentido de tipificar o quebrantamento do corpo de Cristo em lugar dos pecadores. Isto é meu corpo, aquele que é partido por vós. Né? Tem uma preposição lá que quer dizer por, sobre, que significa em favor de vós. Então, quando precisamos analisar, temos que analisar muito bem cada termo para podermos ter um entendimento muito bom da coisa. Então, assim, a preposição que se usa lá, isto é o meu corpo, ou seja, significa em favor, foi dado em favor de vocês. Meu corpo foi dado em favor de vocês. Eu morri por vocês. O Cordeiro de Deus ofereceu o seu corpo voluntariamente para ser morto em favor dos homens, das pessoas. A Páscoa, lá no Antigo Testamento, ela era um memorial da libertação. A ceia também é um memorial da libertação da igreja. A Páscoa indicava o comer de Israel como nação messiânica sacerdotal. A ceia evoca o momento em que Jesus dá começo à sua igreja e dá a si mesmo a sua redenção. Então nós temos muitas coisas que simbolizam, tanto na Páscoa dos judeus, que é aquela que Jesus participou e ali instituiu a ceia, que foi justamente no momento da celebração da Páscoa deles que Jesus ressignificou aqueles elementos para os seus discípulos e para nós também.
Na Páscoa do Antigo Testamento há um sentido comunitário. No ato daquela Páscoa, cada família convidava os vizinhos para partilharem do cordeiro pascal e dos pães ázimos. Pães ázimos é sem fermento. Todos teriam que iniciar e continuar marchando juntos. Era o sentido comunitário. A celebração da ceia nos traz também esse sentido comunitário, social de sociedade, né? Na base da unidade da fé no senhorio de Cristo. A Páscoa do Antigo Testamento também, ela era realizada como uma esperança futura da promessa da terra prometida, do reino messiânico. A ceia do Senhor tem um sentido completamente escatológico. Ao mesmo tempo que ela relembra o sacrifício de Cristo, ela aponta para até que ele venha. Jesus, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então, 1 Coríntios 26 fala isso. Apesar da semelhança, a ceia do Senhor não é a Páscoa cristã. A Páscoa é a celebração judaica e termina no Calvário. A Páscoa passou. Nós não celebramos a Páscoa judaica. A ceia do Senhor é o anúncio da morte e da ressurreição e da vinda, da volta de Cristo. Então, nós temos muitos significados da ceia do Senhor. Como o batismo, a ceia do Senhor compõe alguns significados. Ela lembra da morte que traz a vida. Em memória de Cristo, não é a história da morte de Cristo, mas é uma lembrança viva, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A ceia anuncia a morte que vive e está presente em nós na pessoa do Espírito Santo. Interessante, irmãos, que em muitas igrejas, porém, a ceia é celebrada como se fosse um ofício fúnebre, sem alegria, sem grito de vitória. Não podemos confundir uma solenidade com luto. Jesus morreu, mas está vivo. Ele venceu a morte. Há um sentido interessante, irmão, no termo memória. Memória no original tem uma palavra bem interessante, é um substantivo. Anamnese. A turma da saúde sabe. Vamos fazer aqui a anamnese do paciente. Vamos pegar a história, fazer uma história, um lavrado da história do paciente. Nosso psicólogo faz a anamnese. Conversa, sabe, pai, mãe, um pouquinho da história da infância, como eram seus pais, como eram seus avós. O médico também, o enfermeiro, quando vamos fazer aquela pré-consulta ou preparo ali, faz uma anamnese. Um monte de informação para o médico entender, ou para eles entenderem o histórico de tudo isso. Então, o termo que se usa para memória é anamnese. Indica que não se trata tanto de o celebrante lembrar da morte, quanto de fazer um real, atual, viva em seu viver a presença do Senhor. Essa é a ideia. Que aquilo que aconteceu viva em nós. Né? Olha que coisa bonita, né? Quando o homem se lembra de Deus, deixa que seu ser e suas ações sejam determinados por ele. Olha quem fala isso é Childress. É uma lembrança ativa. Olha que coisa bonita. Anamnese, ou seja, em memória, quando Jesus fala em memória de mim, né, que ali ele usa esse termo anamnese, ele está dizendo que devemos ter uma lembrança ativa, uma lembrança viva. Não somente que morreu e ficou, mas que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e está em nós pelo Espírito Santo. Ele disse que iria, mas mandaria o outro. É muito importante lembrar de tudo isso. Também é uma lembrança que torna comum o sentido individual. Há um claro sentido de solidariedade e compromisso na ceia do Senhor. Atos capítulo 2, verso 26, o historiador Lucas fala, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A ceia do Senhor tem um real sentido de comunhão espiritual. Não era um piquenique, não era uma confraternização. Claro que tinha uma refeição mesmo, não era só um cálicezinho, um pedacinho de pão. Era uma refeição que ali eles paravam e lembravam do sacrifício de Cristo e faziam toda a cerimônia espiritual e bíblica
do sacrifício de Cristo e da morte da sua ressurreição. Perseverava, olha que coisa bonita. O termo é koinonia, né? Perseverava na doutrina, perseverava, o grupo era solidário. Partir do pão, que coisa bonita. Não é uma questão social, partir do pão, cultural. Não, é muito mais que isso. Era uma comunhão, tanto vertical quanto horizontal. E transformava tudo aquilo em gesto de amizade, né, que eles chamam gesto de filia, né, de amizade. A igreja em Atos 2, ela perseverava em tudo isso, na doutrina. Então a ceia é lembrança, é memorial, mas não é possível ao cristão lembrar-se de Cristo sem esquecer de si mesmo. Somente quando o celebrante se esquece de si mesmo, das suas ideias próprias, dos seus sentimentos impermeados pela vida, pela vontade e pelo amor de Deus, é que está apto para ter uma verdadeira anamnese de Jesus e desse modo ter uma comunhão espiritual com os irmãos no partir do pão. Então, o partir do pão, ele é um momento muito sublime do memorial da ceia do Senhor. A lembrança antecipa o evento futuro. Em 1 Coríntios 11, 26 diz: até que ele venha. Nos dá o entendimento de que, ainda que não possamos saber quando será, ele virá. Estamos vivendo em dias muito difíceis. Alguns entendem que essa pandemia é o castigo de Deus, ou é a justiça de Deus, melhor dizendo. Outros entendem que não, é condição humana. Mas nós sabemos que tudo que tem acontecido e que vai acontecer, nada deve nos pegar de surpresa. A Bíblia já nos adverte que haveria tantas coisas, pestes, calamidades, mortes. E isso não é o fim. Mas a Bíblia diz algo muito importante, meu irmão, minha irmã. No Evangelho de Mateus nos diz que por causa dos escolhidos, os dias foram abreviados. Não quero entrar em nenhuma questão teológica. Eu só quero dizer que os dias foram abreviados. Porque senão nem eles seriam salvos, diz as Escrituras. Eu quero dizer para você, confie em Deus. Mantenha-se firme no Senhor. Independente de pegarmos ou não esse vírus, ou qualquer um outro que virá, vamos manter a nossa fé alicerçada em Deus, a nossa comunhão em Cristo Jesus. Nós precisamos uns dos outros, não vamos prejudicar um ao outro, não vamos ficar falando mal um do outro, vamos ajudar um ao outro, vamos ter comunhão, mesmo em casa, mesmo sem podermos estarmos juntos no sentido físico, mas estamos juntos no sentido espiritual. A igreja perseguida, ela muitas vezes não tinha onde se reunir, mas ela estava junta, não tinha internet, às vezes tinha umas informações que colocavam em códigos para que o outro pudesse saber, sinais por causa da perseguição, mas eles ficaram firmes no Senhor. Portanto, a ceia do Senhor, ela é bíblica. É uma expressão da obediência. Nós temos alguns verbos: tomai, comei, fazer isto, coma e beba. A ceia também é a expressão de comunhão. Quero resumir a palavra aqui. Jesus tomou o pão e partiu. Tomai e comei. A ceia expressa o reconhecimento do sacrifício de Cristo. Verso 24, esse é meu corpo, que é partido por vós. É substitutivo. Isaías 53:6 diz: ele tomou sobre si as nossas culpas e iniquidades. É a expressão da consciência da nova realidade. Verso 25 de 1 Coríntios nos diz: este cálice é o novo testamento do meu sangue. É uma nova consciência, nova realidade, novo pacto. É um memorial. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todos os anos eles faziam isso. E Jesus está dizendo, todas as vezes, agora, todas as vezes, não vai ser mais anual. Não vai ser apenas uma lembrança, mas uma lembrança ativa. Estou vivo. Todas as vezes que reunir em memória de mim, comam e beba do pão. Os antigos sacrifícios, como eu já falei, traziam à memória os pecados.
porém não levavam ao aperfeiçoamento dos participantes. Na ceia, lembramos do sacrifício vicário, já falei o que é vicário, substitutivo, de Cristo, somente Ele é vicário. Nela anunciamos a sua morte, verso 26. Anunciar a morte de Cristo é ter sempre a memória, a grandeza do seu sacrifício, assim como a apropriação dos benefícios de sua morte, a ponto de não podermos calar. A ceia também é uma reafirmação da volta de Jesus. O verso 26 de 1 Coríntios 11 diz: até que ele venha. Até que ele venha. Não vai ser realizado para sempre. Vai chegar um dia que nós não vamos mais precisar realizar a ceia do Senhor, porque estaremos com o Senhor face a face. A ceia é um momento de autorreflexão, autoexame. Qual tem sido a nossa disposição com relação à morte de Cristo? Isso é autoexame. Autoexame é uma introspecção, é olhar para dentro. Quando a Bíblia diz, examine-se, pois, a pessoa a si mesmo, não quer dizer que nós devemos pensar, eu sou pecador, então eu pequei, eu não vou tomar a ceia. É o contrário. Eu pequei. Eu estou me examinando, eu cometi isso contra o Senhor. Eu cometi um erro com relação à morte de Cristo, com relação ao senhorio de Cristo. Então eu vou confessar os meus pecados ao Senhor. Eu vou receber o perdão do Senhor, eu vou participar da memorial do Senhor. Porque se eu, a não ser que eu esteja vivendo em pecado, e não queira me confessar ao Senhor, e não queira mudar de vida, aí é outra história. Agora, se eu cometi um ato, um erro, um pecado, seja ele qual for, e ali eu confesso ao Senhor, e eu me arrependo, ou seja, eu não vou cometê-lo mais. Arrependimento é algo interior, que nós só podemos ver pelas ações, né? Mas se você se arrependeu dos seus pecados, e examinou-se, e deixou, você deve participar da ceia do Senhor. Então, se o meu pecado me tira de participar da ceia, por que eu não estou confessando? Por que eu quero ficar com o meu pecado? Por isso tem que se examinar. Deve se examinar. Portanto, a finalidade do autoexame não é se ausentar, mas é participar. É o contrário. Eu me examino para eu participar. Para não ficar indignamente, porque ele é digno. E esse autoexame deve ser reconhecido em todos os momentos da sua vida. É necessário um autoexame em todos os momentos da nossa vida. A ceia do Senhor é um momento de bênção na vida do crente. Porém, devemos considerar que em relação à ceia, como qualquer outra atividade do corpo de Cristo, dois pecados podem atrapalhar a vida do crente. O primeiro pecado é desobediência. Desobedecemos quando, ao procedermos ao autoexame, não tomamos decisão de consertarmos o que a nossa vida não está bem, não vai bem em nossa vida. Eu me examino para eu consertar. Segundo atrapalho, a indiferença ao sacrifício de Cristo. Pecamos? Pecamos quando, ao proceder ao autoexame, percebemos algo errado, mas, em atitude de complacência, não damos a devida importância. Devemos, quando nos examinarmos, devemos dar importância ao exame, consertar aquilo que está errado em nossa vida. Para aplicar em sua vida, meu irmão, minha irmã, a participação na ceia é a orientação bíblica que nos remete a um coração aberto a mudanças. Você percebe que se existe alguma área em sua vida que necessite de alguma mudança? Tem alguma área na sua vida? Tem alguma área na sua vida que necessita de mudança? Vamos nos autoexaminar? Examine você aí, eu examino a minha aqui. Aquilo que precisa mudar, vamos mudar. E se você perceber mudança na vida do irmão, na sua, o que foi mudado, não relembre mais. Passou, foi perdoado, foi apagado. Não deve mais. A Bíblia diz: se confessar os nossos pecados, 1 de João 9, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Ponto.
Quero concluir a nossa lição de hoje, meu querido. Lição boa. É claro que temos mais outros assuntos nessa área para irmos mais à frente. A ceia é uma ordenança que nos faz lembrar o sacrifício de carne de Cristo por nós na cruz. Somos convidados, diz o autor, à introspecção, autoexame, para a verificação da maneira como estamos servindo ao Senhor e Salvador. Dela devem participar todos que já foram inclusos no corpo de Cristo, ou a sua igreja, através do batismo, confessando publicamente seu novo nascimento e a total dedicação de suas vidas ao Senhor de Cristo. Amém. Portanto, a ceia do Senhor é Santa Ceia ou ceia? Nós não usamos os termos Santa Ceia, porque santo é Jesus. Os termos precisam ser muito claros, para nós não darmos um caráter sacramental ao elemento. É claro que depois que acaba a ceia, ali é pão e ali é suco. Nós não consagramos os elementos. Depois que acaba o que sobra, nós temos os diáconos da nossa igreja, tem todo o cuidado de separar aquilo ou destruir aquilo. Poderia as pessoas comerem, mas talvez se fizer assim, a concepção, o entendimento que aquilo é algo importante, que foi um memorial, mas que não pode ser tratado como uma coisa banal. Por isso nós guardamos ou exterminamos, para que no nosso imaginário não fique uma coisa banal. Mas nós não consagramos elementos. Os elementos são elementos, eles são símbolos. Mas são feitos e tratados com toda a reverência que o memorial exige. Com toda a decência, com toda a delicadeza e com toda a seriedade que o momento da ceia do Senhor exige. Da mesma forma o batismo. Eu, como pastor, eu acredito naquilo que me fala. Se você, que é um catecúmeno, um novo convertido, vai ser batizado, depois da pandemia nós vamos batizar algumas pessoas. Se ele diz que já entregou a vida a Jesus, eu não questiono. Ele está dizendo. As suas ações vão demonstrar se entregou ou não, mas ele diz. E a igreja vota. A igreja ouve a profissão de fé, a igreja vota se quer aquelas pessoas, se aceita aquelas pessoas, ou se vai batizar aquelas pessoas. E quando a igreja diz sim, aí autoriza o pastor a batizar. Deus abençoe, sempre estejamos juntos, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Que Deus em Cristo nos abençoe e no próximo domingo nós estaremos estudando uma igreja que honra a seu Senhor. Desde ontem, sábado, até hoje, às 6 da manhã, no domingo, nós fizemos 24 horas de oração. Eu louvo a Deus, todas as pessoas participaram da nossa igreja e da IBAPA. Nós estaremos fazendo outros movimentos de oração. Campanhas de oração, estamos na campanha pela família e logo mais estaremos com outra jornada de oração. Esse foi um teste. Quero agradecer à equipe da comunicação, irmão Zé Carlos, que sempre tem nos ajudado tanto nessas questões de mídia. Quero agradecer a todos os irmãos que estão participando. Vamos orar. Que Deus nos abençoe, Igreja do Senhor. Que juntos possamos nos alegrar na presença de Deus. Próximo domingo, uma igreja que honra ao seu Senhor. Deus abençoe. Tenhamos um excelente domingo na graça de Deus. Amém. O pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão, lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor
recebe assim, deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor.